de Gumball é um desenho incrível. Mas algumas vezes ele nos deixa com algumas dúvidas bem sombrias na cabeça. O que levaria a boneca da Anaís a ter sonhos macabros, torturando a sua própria dona repetidas vezes? Nós investigamos os prováveis motivos desse simples brinquedo ser tão macabro. E vem comigo descobrir sobre esse mistério sinistro agora. Pega a sua pipoca e se ajeita na cadeira. Tá começando mais um Teen Videos. Antes de qualquer coisa, a gente tem que entender o que existe entre a irmã mais nova do Gumball e a sua boneca preferida. Se você já viu o desenho alguma vez, sabe que a relação da Anaís com a Daisy era de muito amor, já que a própria garota anda com a burrinha para todos os lugares que ela vai. Mas em algum momento, esse convívio de paz e harmonia foi rompido. Diante disso, fica a dúvida no ar. Será que a Daisy sempre teve pensamentos macabros como os que a gente vê nos seus sonhos? Ou isso teve um momento chave que iniciou tudo? Dentro da cronologia, existe uma controvérsia sobre qual foi o momento em que a Anaís e a Daisy se conheceram. Em um episódio da segunda temporada chamado O Mundo, a gente vê a cena do dia em que Nicole e Ricardo deram a burrinha de presente para sua filha. Então, ao que tudo indica, aquele momento foi a primeira vez que as personagens se viram, correto? Errado. E a gente tem como provar. No episódio A Rival, que é da sexta temporada, ou seja, foi lançado alguns anos depois, vemos que quando a Anaís estava em seu berço, olha só quem estava lá também. Ela mesma, a Daisy. E isso aconteceu muito antes dela sequer aprender a andar. Muito anterior a garota ganhar uma pelúcia da burrinha em seu aniversário anos depois. O relacionamento das duas começou há muito tempo atrás, pelo menos com a primeira Daisy. Isso porque é bem provável que existem duas. Essa é uma personagem muito famosa no mundo de Elmore, tanto que ela tem um programa de TV próprio, que é o favorito da Anaís. Além disso, a burrinha é tão conhecida que tem até mesmo seu próprio cereal que também é o favorito da irmã caçula do Gumball e do Darwin, que se chama Daisy Flakes, e que aparece inúmeras vezes. Ela também tem um show de patinação, chamado A Burrinha no Gelo, meio que ao estilo Frozen. O fato é que fica claro que não existe uma única Daisy, mas provavelmente milhares de bonecas da burrinha mundo afora. E ao que tudo indica, a Anaís teve pelo menos duas delas em sua vida. A questão é, qual delas aparece no episódio à noite, tendo um sonho macabro com a Anaís? A resposta não é nada simples. Sem sombra de dúvidas, aquela é a primeira burrinha, que apareceu no episódio em que a garota ainda era uma pequena bebê. Mas não é tão simples como parece. Isso porque, na verdade, pela linha cronológica da série, o episódio à noite acontece depois que Anaís ganhou a segunda burrinha de presente dos seus pais. É um pouco confuso, mas quanto mais você ouvir a nossa teoria, mais sentido ela vai fazer. E se você curte essas ideias sombrias envolvendo o incrível mundo de Gumball, comenta aqui embaixo o hashtag Daisy. Quando criança, Anaís ganhou em algum momento a sua primeira boneca. E foi com ela que ela cresceu e passou os melhores momentos da sua vida. As duas brincaram muito juntas. Passaram por momentos incríveis e tinham um lindo laço de amizade praticamente inquebrável. Só que em um determinado dia, Anaís e Daisy acabaram se separando. Em outras palavras, ela perdeu seu brinquedo preferido e não o encontrou mais. Ou talvez ela não quisesse. E se você assistiu Toy Story, sabe que brinquedos abandonados podem ser bem vingativos e cruéis. E como ela não tinha mais, seus pais deram uma nova Daisy. Afinal, existem milhares, e é claro que a irmã do Gumball adorou o seu presente. O problema é que a antiga Daisy não gostou nada disso, e em algum momento ela retornou para a casa dos Wattersons e se livrou da segunda Daisy, e voltou para os braços da Anaís sem que ela percebesse. E desde então ela dorme todas as noites ao lado da garota.
planejando vingança contra a menina que com certeza ela vai querer colocar em prática um dia. Afinal, ela é uma boneca senciente. A verdade, gente, é que nem sempre a primeira Daisy teve desejos homicidas pela Anaís. Muito pelo contrário, ela de fato amava a garota do fundo do seu coração de pelúcia. Isso porque as duas estiveram sempre juntas. Só que foi exatamente isso que acabou dando origem a todos esses momentos sombrios. Em algum momento, ou talvez desde sempre, a Daisy tinha vida própria. Como em Toy Story mesmo. E o sentimento pela personagem foi tão intenso que um dia, quando as duas estavam no parque brincando, a caçula Watterson declara que a burrinha é a sua melhor amiga de todos sempre. Só que ao contrário do que a burrinha esperava, aquilo deixou a Anaís completamente em pânico. E ela jogou a Daisy pro alto, deu um chute na boneca e saiu correndo, a abandonando definitivamente. A impressão que a garota teve foi de que a boneca estava possuída por um espírito maligno e nunca mais voltou para buscá-la, deixando-a definitivamente ao relento. Mas em algum momento, depois de esperar por muitos e muitos dias, a primeira Daisy percebeu que Anaís não iria atrás dela nunca mais. Então a burrinha resolveu que era hora de parar de se passar só por um brinquedo sem vida. E conseguiu achar de alguma forma o caminho para a casa dos Wattersons, fazendo seu percurso de volta provavelmente durante a noite. E foi nesse momento que ela deve ter visto pela janela a Anaís com outra Daisy. Foi então que ela deu um fim na segunda boneca e voltou para o seu lugar de direito, aguardando pacientemente pelo dia em que ela poderia se vingar da sua antiga melhor amiga. Mas afinal, por que a Daisy quer vingança? Além do óbvio fato de guardar rancor de ter sido abandonada pela sua então pessoa preferida do mundo, ela passou por situações que nunca teria se fosse o brinquedo de outra pessoa. E o pior de tudo, ela acreditava que não tinha problema passar por nada daquilo, já que as duas eram as melhores amigas. Por isso, a boneca se sentiu extremamente traída, porque não conseguia acreditar como era possível que mesmo depois dela ter expressado o que sentia pela menina, como ela foi capaz de chutar a sua melhor amiga e deixá-la ao relento em um parque solitário. Agora vamos explicar alguns desses momentos de sofrimento da burrinha Daisy. Mas se você ainda não for inscrito, essa é a hora de clicar no botão de inscrição e entrar pro nosso time. Voltando a falar dos momentos sinistros envolvendo a burrinha, um deles foi quando o Gumball viu o Tobias jogando a boneca de pelúcia do ônibus em movimento. E ele não fez nada nem para impedir e nem para recuperá-la. Pelo menos não até a Anaís exigir, porque a boneca estava em posse da Tina, depois de passar pela bunda do Hector. Além de tudo isso, em outro episódio, Gumball e Darwin comem tanto o cereal Daisy Flake que o açúcar os deixa completamente alucinados, a ponto de ambos rasgarem acidentalmente a primeira Daisy. E para completar a lista de ressentimentos da burrinha contra a Anaís, vemos que ela foi usada pela sua própria dona para servir só como um simples esconderijo para guardar o controle remoto que era disputado por toda a família. Sério, ela enfiou o objeto nas entranhas de algodão da Daisy, e quando tinha atingido seu objetivo e podia assistir o seu programa tranquilamente, ela deixou a burrinha em cima da mesinha da sala, totalmente aberta, e foi se sentar confortavelmente para ver o próprio programa da Daisy na TV. E a gente pode ver que cada um desses momentos, de certa forma, está guardado profundamente na memória da primeira Daisy, e estão presentes no seu sonho de fazer a Anaís pagar por tudo isso. E a burrinha imagina a versão boneca da irmã do Gumball sendo arrastada por um carro em movimento, como rolou quando a própria boneca caiu do ônibus escolar, ou quando ela e um boneco desconhecido puxam a Anaís até que se rasgue ao meio.
mais ou menos como o Gumball e o Darwin acabaram fazendo com a burrinha. Ou quando ela tenta dar comida para a versão de pelúcia da Anaís, assim como a própria personagem fazia durante as brincadeiras. E tudo isso, na mente doentia da boneca, se trata de abusos que foram cometidos contra ela ao longo de toda a sua existência como brinquedo de pelúcia. Logo, ela acredita que se nunca tivesse sido uma boneca da irmã do Gumball, nenhum dos membros da família teriam causado tanta dor e sofrimento a ela. Portanto, no final das contas, toda a culpa disso é da própria Anaís. Afinal, os irmãos são dela e os colegas do Gumball, que foram os responsáveis por jogá-la do ônibus e por ter ido parar em um ferro velho. Mas, por incrível que pareça, a Daisy não tinha raiva de nada disso. Pelo menos não até ser literalmente chutada e abandonada pela pessoa que ela mais tinha sentimentos no mundo. Por esse motivo que hoje a primeira Daisy é um ser completamente do mal. Coitada da Anaís, não faz a mínima ideia do que a sua bonequinha fofa tá preparando para ela em um futuro muito próximo. Separamos 2 vídeos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!